Bom, pessoal, a primeira dica que eu tenho que falar para vocês aqui hoje, nesse exemplo, já é uma dica até de estudos, né? Para quem for fazer um teste em uma empresa para arrumar o seu primeiro emprego ou o seu primeiro estágio. Então, o que você vai fazer? Você vai acostumar, a partir de hoje, você vai me prometer, na verdade, que você vai acostumar a fazer essa dica, tá? Aqui no nosso Visualg, ele já tem aqui escrito aqui para gente, ó, algoritmo, var, de variáveis, início e fim. Você vai acostumar a apagar tudo isso que está escrito aqui e escrever novamente, porque se você fizer um teste prático no papel, pode ser que você esqueça. Tá? Que tem que escrever algoritmo, que tem que escrever var de variáveis, que tem que escrever a palavra início e a palavra fim algoritmo. Isso é uma coisa muito óbvia, mas se você não treinar na hora lá, se você estiver nervoso, você não vai nem lembrar disso. Tá? Porque a maioria dos testes que eu fiz foi no papel. Alguns testes foram no computador. Pode ser que você faça um teste só no papel ou só no computador, ou no papel e no computador. E no computador aqui, como o Visualg já tem escrito aqui, ó, você pode ver que já está escrito aqui, ó, algoritmo, está sem nome, porque você tem que dar um nome para esse algoritmo. A palavra var de variáveis, que é o campo onde você vai declarar as variáveis, e a palavra início e fim algoritmo. Né? Então, se o examinador considerar isso para te pontuar, para te dar ponto para você passar no teste, então você tem que lembrar. Tá? E você só vai se lembrar se você escrever, tá bom? Então vocês vão acostumar a fazer isso aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar tudo isso aqui, ó, e vamos escrever, tá? Eu não vou fazer isso em todas as aulas não, tá, pessoal? Vocês que vão se comprometer aí pro bem de vocês, os que não entraram ainda no mercado de trabalho, né? Que nunca fizeram estágio, vão estagiar, estão procurando seu primeiro estágio ou seu primeiro emprego. Mas até você, e por que não até você que já está no mercado? Porque pode ser que você também esqueça, tá? Então aqui, ó, algoritmo e o nome do algoritmo, entre aspas, tá? Eu vou colocar exercício, tá? Vai chamar exercício. Exercício pode ser 01. E aí, o campo de declaração de variáveis se chama var, tá? Tanto faz você colocar minúsculo ou maiúsculo. Aqui é porque no Visualg ele já coloca maiúsculo, tá? Então eu estou colocando maiúsculo aqui, mas tanto faz maiúsculo ou minúsculo. E aí aqui, ó, início e fim algoritmo, tá? Então fim, aí ó a parte do camel case, ó, o A está maiúsculo. Então é isso, ó. Isso aqui vocês têm que saber na ponta da língua. É facinho de decorar isso aqui. Se você fizer aí umas 10 vezes, você já decorou. E aí faz de vez em quando. Não precisa fazer sempre. Faz uma vez ou outra, tá? Então, vamos aqui fazer... Vamos colocar um probleminha aqui, né? O que é um algoritmo, pessoal? Já ensinei lá nas primeiras aulas, tá? Se você não se lembra, essa parte teórica também é importante. Nós temos um material de apoio da primeira parte do curso, temos o material de apoio da segunda parte, eu estou terminando esse da terceira parte, assim que ele estiver disponível. Eu vou colocar ele na descrição para vocês baixarem, né, o PDF. E também, depois, quando as aulas forem só exercícios, eu vou estar disponibilizando o PDF também desse código que a gente fez do exercício para ajudar vocês. Tá? Então, todo algoritmo, o que é um algoritmo? Vamos falar de uma forma mais simples. Vamos que cai lá numa entrevista de emprego. O que é um algoritmo? São passos para a solução de um problema. Simplesmente isso. Tá? Você não precisa responder certinho, igualzinho está no livro, ou igual foi ensinado por aquele professor. Eu que sou professor, se você falar para mim que algoritmos são passos para a solução de um problema, eu vou te dar total nessa questão. Tá correto. Tá? Existem outras definições? Existem. Mas o professor vai entender, ou a pessoa que estiver te avaliando, que você compreendeu o que é um algoritmo. Tá? Então pode cair também a parte teórica. Então estudem a parte teórica, porque a teoria ela é tão importante quanto a prática. Tá, pessoal? Eu estou falando isso
pela minha experiência em lecionar desde 2011. Eu sou professor de informática desde 2011, né? E professor de programação também. Já dei aula de digitação, de Windows, de pacote Office, Word, Excel e PowerPoint, de internet, manutenção de computadores eu nunca dei aula, mas trabalhei consertando computadores muitos anos, tá? Então sigam as minhas dicas. Então vamos aqui para um problema. Então comentário, ó, já ensinei sobre comentários. Quem se lembra, comente aqui embaixo nos comentários como faz um comentário na ferramenta visual, no nosso interpretador. Simplesmente, pessoal, um comentário, você coloca duas barrinhas aqui, ó. Pronto, ó, você pode ver que já fica verde, ó. Já até muda aqui, ó. Então ficou verde é porque você vai poder comentar. Isso não vai atrapalhar o seu código-fonte. Nas linguagens de programação eu também vou ensinar a fazer os comentários, tá? É bem parecido com a do visual, que algumas mudam alguma coisinha, mas outras são... Aliás, algumas são até idênticas, tá? Então, ó, qual vai ser esse comentário? Vamos trazer aqui um problema, tá? O que é um algoritmo? Ele é uma solução para um problema, né? São passos para resolver um problema. Então, vamos colocar um problema aqui. Qual vai ser esse problema? O problema pode ser mostrar ou imprimir na tela o nome de uma pessoa. Veja, pessoal, aqui vocês têm que saber a interpretação, tá? Quem tem dificuldade com fazer interpretação vai ter que treinar aí um pouquinho de leitura para poder aprender a interpretar o que está pedindo. Olha só o que o enunciado está falando. Mostre ou imprima, né? Que é imprimir. Qual o comando que a gente aprendeu que mostra alguma coisa na tela? É o comando de saída. E qual é o comando de saída? É o comando escreva, tá? E está pedindo na tela, então é na tela do computador, para o usuário, o nome de uma pessoa. No enunciado, eu pergunto para vocês, meus alunos, está falando qual o nome? Está falando se é para escrever o nome do José, do João, da Maria? Não, só fala o nome de uma pessoa. Então, se não está falando qual o nome, você põe o nome que você quiser, tá? Simples assim. Então, vamos lá. Então, ó, um outro detalhe. Aqui, recapitulando, né? Recapitulando não. Revisando. Aqui é a parte do nome do algoritmo. Então, o nome do algoritmo é exercício 01. Eu mesmo criei o nome. Se vocês caíram em algum teste aí de empresa que peça e fale qual nome você vai colocar, o nome do algoritmo é esse. Aí você coloca aquele nome. A parte de var é de variáveis. Então, aqui é a declaração de variáveis. Aqui... o programa não está pedindo para declarar nenhuma variável, porque o próprio enunciado aqui, ó, não está falando nada de você declarar qualquer variável ou uma variável específica ou mais com um nome específico. Está falando só para mostrar ou imprimir na tela o nome de uma pessoa. Inclusive, esse comentário aqui, pessoal, ele poderia estar em outro lugar, tá? Ele poderia estar, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Faltou até a letra A aqui, ó. Eu engoli um pedacinho aqui. A letra A aqui, ó. Então ele poderia estar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Ou poderia estar aqui, nessa parte aqui de início e fim, ou aqui, ó, no final também, ó. Mostrar para vocês que às vezes o aluno caiu de cara aqui nessa aula. É a primeira aula do aluno, então tem que dar um crédito, né? Dar um desconto, ó. Não ia atrapalhar em nada, tá? Então, mas normalmente os enunciados ficam na parte de cima, né? Então, pessoal, aqui, como ele não está falando para a gente, especificando para que dê um nome específico para a pessoa, ou como não está mandando criar nenhuma variável, então a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é mostrar um nome. Então aqui, ó, eu poderia ter várias formas de fazer isso aqui. Então, vou fazer a primeira forma. Então, mostrar, eu vou ter que escrever, tá? Porque é um comando de saída. Eu vou ter que imprimir ou mostrar ou escrever na tela do usuário. Então, escreva, que é o nosso comando de saída, e o nome de uma pessoa. Aqui também, ó, o enunciado não está pedindo para você especificar nada. Por exemplo, meu nome é Ricardo. Eu poderia colocar assim.
Como ele não pediu para falar isso, eu posso simplesmente escrever meu nome aqui, ó, Ricardo, e dar um F9, ó. Pronto. Aqui, escrevi errado, né? Deixa eu corrigir aqui, mas simplesmente é isso que ele está pedindo, para eu imprimir na tela o nome de uma pessoa. Ricardo é o nome de uma pessoa, é o meu nome. Poderia ser outro nome. Mas se eu estivesse dando um teste avaliando isso aqui, se você colocasse seu nome ou o nome de outra pessoa qualquer, eu ia te dar total nesse teste aqui, tá? Ia te dar nota máxima. Pessoal, a gente vai continuar na próxima aula porque já excedemos os 10 minutos, tá? Não deixem de assistir a próxima aula porque ela é muito importante, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.